amores, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. E hoje nós vamos começar então o 5º capítulo do nosso livro, falando um pouco então sobre patrimônio cultural. Eu acho que você lembra que a gente falou também sobre patrimônio cultural nas nossas aulas de geografia. No capítulo passado a gente falou um pouco sobre patrimônio cultural, patrimônio natural, e agora em história a gente vai se aprofundar e aprender um pouquinho mais sobre o que é um patrimônio cultural, tá certo? Então fica aqui comigo que a gente já vai descobrir. Então, se você já leu lá na página 68, o nosso livro traz a história Presente de Valor. É uma história escrita então pela Luciane Elbit, e ela conta que ela ganhou uma bicicleta. A personagem, né, eu não sei se foi ela, mas a personagem ganhou uma bicicleta que ela queria muito quando ela era criança, e aí um dia os pais dela deram uma bicicleta para ela que ela tanto queria. E aí, mesmo com o passar dos anos e ela nem usando mais a bicicleta, ela continuou guardando ela, porque aquilo para ela tinha um valor muito sentimental. Afinal de contas, quando ela era criança, ela passou muitos anos usando essa bicicleta e sendo muito feliz com esse objeto. Então ela tinha um apego com a bicicleta dela, e ela não queria se desfazer, queria guardar. E aí a gente pode chamar a bicicleta dela de patrimônio cultural. Nós podemos então chamar de patrimônio aqueles bens que a pessoa tem, né? Ou algo que foi deixado de herança. Eu, por exemplo, tenho essa xícara. Essa xícara é um patrimônio meu. Ele é meu. Quando eu falo de herança ou algo que eu ganhei dos meus descendentes, também eu posso chamar de patrimônio. Aquilo que é meu, eu posso chamar de patrimônio, tá certo? Então, patrimônio é aquela coisa que é sua, que é importante para você e tudo mais. E quando a gente fala de patrimônio cultural, a gente está falando de algum bem que, além de ser meu, é algo importante, é algo que carrega um valor sentimental. Não é apenas um patrimônio comum, não, é um patrimônio cultural, porque ele carrega junto esse apego, esse sentimento que eu tenho por esse objeto, que é o caso da autora do texto, que fala então da bicicleta. Aquilo ali não é apenas um patrimônio para ela, é um patrimônio cultural, porque ela tem um sentimento por aquele objeto. E para ela não importa o valor financeiro, então não importa se a bicicleta custou pouco ou custou muito. Ela passou muitos anos, passou datas felizes com aquela bicicleta. Então aquilo tem um valor sentimental, independente se foi caro ou barato. Então o nosso patrimônio não precisa ser algo caro, mas precisa ser algo que a gente tenha um valor sentimental. No caso da Luciane, que é a autora do texto, é um bem então cultural, particular, porque é só dela, e individual, tá? Então é um bem que só para ela tem esse valor sentimental, esse grande valor. Não, talvez para outras pessoas essa bicicleta não tenha o valor que tem para ela. Por isso que nós chamamos de individual, porque é apenas para ela esse valor. E eu trouxe aqui para vocês um patrimônio cultural da minha família. Algo que é importante para mim, que tem valor sentimental para mim e para minha família. Então eu posso chamar isso de um patrimônio cultural. Eu trouxe aqui este casaco, ó. É um casaco azulzinho, bem bonitinho. Eu gosto dele. E por que ele é um patrimônio cultural, pessoal? Porque ele é um casaco que foi da minha bisavó, que passou então para minha avó, e hoje ele é um casaco da minha mãe. Isso mesmo, foi passado de geração em geração, é quase como uma herança. E vocês podem perceber que esse casaquinho ele não tem tanto valor financeiro. Se eu for vender ele, talvez ele saia baratinho, mas o valor dele para minha família e para mim é um valor sentimental. Ele vale mais do que outro casaco que tenha custado caro. Hoje eu não tenho mais a minha bisavó e a minha avózinha aqui,
mas eu tenho essa lembrança dela, então eu considero isso um patrimônio cultural da minha família e considero uma herança e uma coisa super importante, algo que é algo pelo qual eu tenho apego e tenho um sentimento, quase como a bicicleta da Luciane, certo? Então agora vocês entenderam um pouquinho o que é um patrimônio cultural? Aí o nosso livro ele vem trazendo outra questão, que são os patrimônios culturais coletivos, ou seja, não é como o meu casaco, não é como a bicicleta da Luciane, que são individuais, que são importantes só para mim ou para ela. São patrimônios que importam muito para todo um município ou para todo um estado, para todo um país. E aí ele traz dois exemplos. Um dele é o Cristo Redentor, ele é então um patrimônio cultural coletivo. Por quê? Porque ele é importante para todos os brasileiros, para todos os cariocas, porque o Cristo Redentor fica no Rio de Janeiro. Então é muito importante para o município que ele está, para o estado e também para o Brasil, né? Porque ele é uma obra conhecida mundialmente. E nós temos o exemplo também do Teatro Amazonas, que é um teatro super conhecido, ele vem de anos, né? Então ele é considerado um patrimônio cultural, porque ele, além de tudo, expressa a cultura do lugar onde ele está. Nós temos um outro exemplo de patrimônio cultural, que também é um patrimônio histórico, que é aqui que fica aqui no Rio Grande do Sul, aí na cidade que você mora, que é o Laçador, que é então aquela estátua, e aquela estátua ela representa muito a cultura do povo gaúcho, e por isso ele é considerado um patrimônio cultural. E ele também é coletivo, porque ele é importante para várias pessoas, ele tem um valor para várias pessoas, para a cidade de Porto Alegre, do estado do Rio Grande do Sul. Então ele é um patrimônio cultural por isso, porque ele tem valor, ele expressa a cultura aqui do Sul e ele é coletivo porque ele é importante para várias pessoas, certo? Então agora eu quero que você faça uma pesquisa na sua casa, com os familiares da sua casa, ou que você talvez lembre de algo que você considera um patrimônio cultural. Algo que você queira ter guardado para a vida toda porque fez parte de momentos importantes para você. Ou talvez até algo que seja um patrimônio cultural para sua família também, como é o caso do casaco que foi da minha bisavó. Tá certo? Então escreve para mim, faz essa pesquisa e depois posta a fotinho lá no iClass, tá bom? A prof vai adorar conhecer o patrimônio cultural que vocês consideram algo importante, que tem algo um valor sentimental para vocês também, assim como eu mostrei o meu, tá? Então eu termino essa aula de hoje usando aqui o meu patrimônio cultural, algo que é importante para mim. Um beijo para vocês, eu espero ver a atividade finalizada lá no iClass. Até a próxima aula!